Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH. E hoje comigo, para esse tema muito importante, está a coordenadora discente do LabDH, Letícia Prete Fátio. Bem-vinda, Letícia. Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença do Eric aqui com a gente hoje e a constante contribuição dele para o projeto do LabDH. Eu espero que seja um bate-papo super produtivo para o Eric e para todos os ouvintes aqui. Bom, gente, a pandemia forçou a população a ficar em casa. Com isso, shoppings, lojas, restaurantes e tudo que não era essencial está praticamente fechado há um ano. Porém, impostos, IPTU, IPVA, imposto de renda, além de aumento na gasolina, o fim do auxílio emergencial, está trazendo um colapso também para a vida financeira da maioria dos brasileiros. Com isso, para a discussão sobre tributação, direitos humanos e a pandemia, recebemos o mestrando da Universidade Federal de Uberlândia, advogado tributário, pesquisador e autor de artigos sobre o tema, Eric Hitoshi Guimarães Maquia. Eric, seja muito bem-vindo ao Papo no LabDH e já começo lhe perguntando, como podemos usar o direito tributário para aplicar os direitos humanos na sociedade? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer, né? Fico muito grato pela lembrança, pelo convite. Sou até suspeito, né? Eu sempre acompanho muito todos os projetos do LabDH e achei fantástica essa iniciativa do podcast, essa nova plataforma, né, de conteúdo. E está aqui um desafio novo aqui para a gente, tentar falar de um tema aí simples, mas complexo, né, ao mesmo tempo, que é o direito tributário, nesse viés dos direitos humanos e num contexto de pandemia, né? Eu já falei isso algumas outras vezes, inclusive até no próprio LabDH, que o direito tributário e os direitos humanos são muito ligados, né? Eu diria até que um não existe sem o outro. Eu arriscaria até dizer que um não existe sem o outro. Porque, igual você me perguntou, como o direito tributário pode ser aplicado, né, num contexto de direitos humanos na sociedade? A gente tem que partir do pressuposto de que existe um viés direito tributário para direitos humanos e direitos humanos para direito tributário. E a gente faz duas perguntas simples, né? Direito tributário para direitos humanos. Como o direito tributário pode garantir ou até mesmo violar direitos humanos, né? Porque a gente sabe que o direito tributário, assim como o direito penal, é a manifestação da força do Estado, né? O Estado, ele impõe ali uma obrigação, ele vai confiscar, entre aspas, né, o seu patrimônio. Então, ele tem esse viés. Mas também a gente tem o viés dos direitos humanos para o direito tributário, né? Que é como os direitos humanos servem de inspiração para o legislador na implementação de políticas tributárias, né? E como limitar a atuação do Estado na tributação, né? A gente tem que partir do pressuposto de que todos os direitos têm um valor, né? Um gasto, um custo. Todos os direitos, do mais simples ao mais complexo. E para custear esse direito, o Estado precisa de dinheiro, né? Para custear como? Garantindo, né, com prestações positivas ou para protegê-lo. O Estado precisa de dinheiro, né? E a tributação, querendo ou não, é a maior fonte de renda do Estado, né? Então, o direito tributário e os direitos humanos, eles estão muito interligados, né? Um não coexiste sem o outro. Não posso falar de direito tributário sem falar de direitos humanos. Eu estarei vivendo num período inquisitorial, né? Eu não vou observar os direitos fundamentais ali do contribuinte ou até do indivíduo. Da mesma forma, o direito tributário justo, ele tem que observar, né, todos aqueles requisitos, né, todas aquelas definições de direitos humanos. Como seria possível manter em equilíbrio as medidas tributárias e a proteção dos direitos humanos, tanto fora como dentro de uma crise sanitária? Os impostos atacam a liberdade defendida pelos direitos fundamentais? Bom, falar que os impostos violam, né, os direitos fundamentais, atacam essa liberdade, né, dos direitos fundamentais é um pouco pesado, né? A gente tem que começar, imposto não é roubo, né? Apesar de que a gente tem esse imposto não é roubo, é igual a gente estava falando, pelo contrário, é através da tributação que o Estado vai poder cumprir o seu papel, né, e garantir direitos básicos, né, seja por meio de prestações positivas, seja de forma a proteger mesmo, né? Então, falar que o direito tributário, a tributação, ela viola os direitos humanos,
pode ser até um pouco extremo, mas é óbvio que isso acontece, né? Seja por inúmeros fatores, né? Uma tributação desproporcional sobre pessoas mais pobres, em detrimento de outras, né? Tributação desproporcional, como a gente viu aí nesse contexto brasileiro, né, de produtos essenciais para o combate, enquanto eu estou isentando outros produtos supérfluos que não têm relação nenhuma com o combate à pandemia, né? Então, os impostos podem atacar direitos fundamentais? Podem, mas através de políticas públicas, né? Eles, por si só, eles são instrumentos de garantia desses direitos, mas a depender da forma como eles são usados, eles violam sim, né? É esse o contexto, é aquela, de novo, direitos humanos para direito tributário para direitos humanos. Um não coexiste sem o outro, né? E em segundo lugar, a gente tem que falar que o direito tributário ele precisa ser mais justo, principalmente num cenário de pandemia que evidenciou ainda mais essas desigualdades, né? E aí a gente vem e fala de novo o que eu sempre falo, que toda vez alguém conversa comigo sobre tributação, que é a tributação sobre o consumo, né? De novo, a gente tem uma tributação sobre o consumo extremamente alta e que ela ignora completamente fatores sociais, né, econômicos, ela ignora completamente aquilo. Ou seja, eu tenho um saco de arroz que custa hoje, né, cerca de R$ 30, e eu falo, sabe, desses R$ 30, R$ 10 é imposto, né? Para quem recebe R$ 1.000, esses R$ 10 têm um peso. Para quem recebe R$ 10.000, esses R$ 10 têm um outro peso. Só que ele é tributado da mesma forma, né? E aí, quando a gente fala num contexto de pandemia, como que a tributação afeta, né, os direitos fundamentais, a gente começa a olhar essas discrepâncias na forma de se tributar, né? Porque eu estou vendo aí um cenário em que a renda do brasileiro só diminui, a inflação joga os preços lá em cima, né? Em contrapartida, agora a gente está vendo mais ainda um reflexo dessa tributação sobre o consumo. Ah, vai mudar agora? Não tem como mudar ela agora, né? Falar assim, vamos mudar da noite para o dia para tentar amenizar essa questão da pandemia. Não, é difícil, né? Mas agora a gente vê o quanto ela é nociva, com a alta dos preços e, consequentemente, né, a redução da capacidade de compra. Então, é mais ou menos essa relação que a gente tem que fazer. Não necessariamente viola, mas pode violar. Eric, e na Europa e nos Estados Unidos, com o lockdown, vemos pessoas desesperadas para pagarem suas contas e notícias de restaurantes e empresas ligadas ao turismo, principalmente, fecharem suas portas para sempre. E no Brasil a gente está começando a ver isso também. E quais as áreas da vida do cidadão brasileiro têm sofrido maiores implicações tributárias devido ao coronavírus? Você disse muito bem, questão do supermercado, do arroz, nós estamos vendo a gasolina. Quais são essas áreas que a implicação tributária está maior hoje? Cara, a gente poderia falar de inúmeras áreas, né? A gente poderia falar, olha, os pequenos e médios empresários estão sofrendo muito. Por quê? Estão fechados, mas os impostos continuam aí, né? Estão tendo que pagar o IPTU, estão tendo que pagar o IPVA sobre suas frotas, e às vezes eles estão impossibilitados até mesmo de trabalhar, né? Uma outra questão que chama muita atenção quando a gente fala de empresários é que grande maioria, né, das empresas no Brasil são pequenos e médios, né? Que são empresas que não têm fluxo de caixa para aguentar um ano, mais de um ano de queda de faturamento, de restrição na forma de trabalhar. Mas os impostos continuam aí, né? Ah, eu tenho um imposto sobre folha de salário. De certa forma, o empresário também luta para manter aqueles empregos, né? Por quê? Pode ser que daqui para a semana que vem as coisas melhorem e ele tem um aumento de vendas, né? Ele precisa da equipe, né? Entendeu? Do ponto de vista do empresário, a gente pode citar isso. Da população em geral, a gente pode citar, né, essas implicações do direito tributário quando a gente fala de uma má política fiscal, né? Principalmente quando a gente olha em relação àqueles mais pobres, né?
a questão da tributação sobre o consumo, que a gente já falou. A absurda tributação sobre o auxílio emergencial, né? Ou seja, ano passado eu tive uma renda superior a tal, então vou ter que devolver o auxílio emergencial se a minha declaração de imposto de renda der acima de determinado valor, né? Então, às vezes o cara tem ele tem uma renda que às vezes não faria sentido devolver, mas quando ele junta com seus dependentes, e aí junta com o auxílio, ele vai ter que devolver algo que ele não tem. Né? Uma necropolítica, né? Tem uma política da morte, né? No âmbito fiscal. Porque eu tenho tanto questão de consumo, tanto tributação contra a renda, tributação sobre a renda, né? E olha que absurdo, eu tenho uma população que está sem renda, está sem trabalho, né? Nesse momento está até sem auxílio, né? Assim, auxílio do emergencial, auxílio do governo, mas, por exemplo, eu tenho o IPTU vencendo agora, começo do ano. E uma das exceções à impenhorabilidade do imóvel é exatamente a dívida de IPTU. Entendeu? É meio que extremamente desproporcional. Né? E agora, de novo, a gente viu aí na semana passada, essa semana, vamos diminuir a carga tributária federal sobre o diesel. Em contrapartida, vamos aumentar o dos bancos. Mas a gente sabe que os bancos vão passar isso para frente. É a questão do consumo. Então, o pessoal está cada vez mais sem renda, precisa de mais crédito e o crédito está mais caro. Né? Então, para todo lado que corre, a gente vê uma desproporcionalidade nessa política fiscal. Né? É igual a gente estava falando agora mesmo. Há alguns meses, eu estava tributando, taxando cilindro de oxigênio, enquanto semanas antes eu estava zerando imposto de importação de armas. Entendeu? É uma política uma política tributária que ela não casa, né? Ela não faz sentido para o momento que a gente está vivendo. Entendeu? Então, e sem falar o quê? A gente está vendo um agravamento aí do sistema de saúde, né? Do SUS, não só do SUS, mas até mesmo dos particulares. Só que a gente não percebeu que esse problema veio lá atrás, né? Com a instituição do orçamento impositivo, do regime fiscal, né? Onde a gente falou assim, olha, vamos limitar o teto de gastos com educação e saúde. Vamos corrigir ele somente pelo índice inflacionário. Vamos corrigir ele só que... E aí a gente foi corrigindo durante o tempo aquele valor de orçamento em valores mínimos. Até que a gente tem uma pandemia em que o sistema de saúde já estava sendo, né, ali debilitado por falta de investimentos, por falta de destinação de recursos. E aí a gente vê aquele negócio, né? Nada surge da noite para o dia. A gente tem uma tributação sobre o consumo que é nociva desde que Brasil é Brasil. A gente tem essa tributação sobre a renda desproporcional. A gente tem essa questão do orçamento, né? Que envolve direito financeiro. Então, é um contexto que não casa. E também com a pandemia intensifica todas essas questões que já existiam. Mais uma pergunta. Também na Europa, na primeira fase, a gente teve um alívio no bolso dos cidadãos em alguns países, com a não cobrança de conta de água e de energia para pequenas empresas e com o abono de alguns impostos. Você sabe dizer se o Brasil está desenvolvendo e aplicando algum tipo de medida tributária emergencial para tentar reduzir esses efeitos econômicos da pandemia? E quais países hoje estão construindo políticas eficientes nesse sentido? Aqui no Brasil a gente teve, né, auxílio emergencial, redução de jornada, suspensão de jornada de trabalho, a gente teve uma prorrogação aí do auxílio emergencial, que na minha opinião, fala a verdade, quem sobrevive com 600, 300 reais por mês? É muito difícil. Teve. É eficaz? Para quem precisa, de fato, é uma grande diferença, né, entre comer ou não naquele dia. Só que eu acho, com a minha humilde opinião, que são medidas que não surtem tanto efeito. Né? A gente falando do empresário de novo, a gente não viu, por exemplo, redução. Né? Igual aconteceu em alguns outros países, a gente está abrindo mão da arrecadação de determinado tributo, né, do pagamento. A gente não viu isso aqui no Brasil.
Pelo contrário, a gente viu e falou assim, olha, vamos prorrogar o pagamento de alguns tributos, né? Ou seja, o tributo está vencendo agora no mês de março, você vai poder pagar ele em junho. Só que acontece que chegou junho, eu tenho que pagar o de março e o de junho, né? Então, e aí, de novo, a gente volta para aquele contexto, né? O grande empresário consegue. As multinacionais são, de fato, eles têm um fluxo de caixa, eles têm um planejamento financeiro diferente do cara que tem uma lojinha de roupa, né? Do cara que tem uma pequena transportadora, do cara que tem uma empresa que presta algum tipo de serviço, né? Então, a gente não tem medidas tão eficazes, na minha opinião, né? Países que têm políticas eficientes, a gente pode citar vários, né? Mas, de forma bem resumida, são aqueles países que, de fato, olharam e falaram, olha, esse auxílio que o governo tem que dar, ele é essencial para girar a própria economia. Ele é essencial porque, se eu deixar as coisas correr, como estão, eu vou sujeitar mais pessoas a um trabalho irregular, né? Vou colocar mais pessoas em uma situação de miserabilidade. E, querendo ou não, a longo prazo, isso cai nas costas do Estado. Cai nas costas do Estado, né? Ou seja, eu suspendi contratos de trabalho para que não houvesse demissões e o governo não tivesse que liberar o seguro-desemprego, liberar o FGTS de todo mundo, né? Então, você tem países que são exemplos nisso, né? Que falaram, de fato, olha, vamos destinar a arrecadação para esse fim. No Brasil, não, a gente está descobrindo um santo para cobrir o outro, né? De fato, ele te fala assim, o governo está fazendo um sacrifício? Não está, né? Eu continuo tendo rios de dinheiro saindo para onde não deveria, destinados aonde não deveria, né? Eu estou isentando tributos sobre jogos, videogames, armas, né? Ao invés de estar tirando uma carga tributária de onde de fato precisaria, né? Então, eu sou meio crítico nesse ponto. Mas exatamente nesse ponto que eu acho que tem a contrapartida, porque e para o Brasil pagar as contas, né? Claramente as arrecadações estão caindo e o pagamento do auxílio emergencial foi muito maior do que esperado, tanto que está sendo renegociado neste exato momento, quando a gente está gravando, mais 4 parcelas aí de 250, se eu não me engano. Seria possível, sob a perspectiva dos direitos humanos, o Brasil declarar estado de calamidade pública no cenário atual e, eventualmente, instituir um empréstimo compulsório para tentar pagar essas contas que vieram muito acima do que o esperado? Se eu não me engano, né, eu posso estar até enganado, mas nós ainda estamos em calamidade pública, né, desde o ano passado. Né, acho que teve aquela... Não, ainda não, tá sendo votado porque a calamidade pública acabou dia 31 de dezembro. Tem isso mesmo. Mas poderia, ano passado, levantou-se a discussão sobre empréstimos compulsórios? Levantou-se. O que é empréstimo compulsório? É uma espécie tributária, né, que o próprio nome já diz, é um empréstimo, né, entre aspas, compulsório da população. E tem alguns requisitos, por óbvio, ele só pode ser instituído por lei complementar pela União, né? E ele tem situações específicas, que é igual você falou, olha, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra, né? Só que é aquela questão do jogo político, né? Porque, se eu não me engano, no ano passado, quando levantou-se a discussão sobre empréstimos compulsórios, esse empréstimo compulsório seria para empresas que tinham um faturamento acima de tanto. E a gente sabe que quanto maior essas empresas, maiores esses contribuintes, maior é o lobby político, né? Vou criar empréstimo compulsório para tributar o cara que está recebendo auxílio emergencial? Não faz sentido, né? Poderia ter instituído, né, sei lá, a gente tem na Constituição a previsão de imposto sobre grandes fortunas. Por uma questão política, não foi instituído até hoje, né? A gente tem eu não lembro quem mais falou essa frase uma vez, mas se a gente soubesse como são feitas as salsichas e as leis, a gente não comeria salsichas e nem obedeceria às leis. É mais ou menos isso, né? Poderia ter sido instituído empréstimo compulsório e falar assim, olha,
Empresas com tanto de faturamento vai ter que contribuir com tanto para custear essa despesa. Poderia, como foi ventilado no ano passado, mas não foi. Inclusive, um dos requisitos do empréstimo compulsório é que a receita desse tributo ela seja destinada à despesa, né, que fundamentou sua instituição. Ou seja, estou criando um empréstimo compulsório para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Ela tem que ser destinada àquilo ali. É questão política? É. Porque hoje a gente vê o governo federal aí destinando recursos importantes, como foi no caso de Manaus, recursos importantes para a compra de medicamentos sem comprovação científica de resultado. Né? Agora, se eu instituir um empréstimo compulsório, tem necessariamente que dar uma destinação mais correta. Entendeu? Ficaria mais longe dessa discricionariedade do jeito que tá, né? Mas poderia se instituir um empréstimo compulsório, mas é uma questão política. Eu acho até que já estão tentando solucionar alguns problemas, pensando nessa questão da pandemia, por exemplo, da autorização da vacina, e você dá 50%, o empresário que comprar para vender vacina, 50% tem que ir para o SUS. Então não é exatamente um empréstimo compulsório, mas é um jeito de arrecadar para o governo não ter que gastar mais tantos milhões em vacinas, por exemplo. Uhum. A conta, se a gente parar, se a gente olhar no contexto de direito financeiro, né, que se a gente tirar despesa de um lado, né, se eu abrir mão de uma receita de um lado, quer dizer, eu tenho que compensar ela por outro. Né? Ali, senão eu vou violar ali responsabilidade fiscal. Mas a gente vê muitos gastos que não se justificam. Né, que não se justificam. A gente abre ali o portal da transparência e a gente vê umas coisas que não se justificam, né? Prédios parados ali que poderiam estar, sabe? O Estado abrindo mão de receita no momento que mais precisa de receita. Entendeu? É uma coisa que não vai resolver da noite para o dia. A gente tem que ver aquela história, né? Deveria ter pensado nisso talvez um pouco antes. Ainda mais abrir mão sobre produtos supérfluos, né? E a gente não precisa para sobreviver. Mas aí, Eric, então, vou fazer mais uma pergunta para a gente finalizar. A gente queria saber, em um apanhado geral, sobre o que é mais importante hoje, tendo em vista que a atual taxa de desemprego e os problemas enfrentados pelo sistema tributário, e sabendo que muitos impostos financiam atividades do governo, seria possível prever algum impacto nas políticas públicas? E qual seria a solução que você daria para o Brasil? Se eu tivesse uma solução assim, eu acho que eu tomaria o lugar do Paulo Guedes, falar, dá licença que agora eu assumo daqui. É difícil mesmo, é difícil, a gente sabe que é difícil mudar as coisas no Brasil, principalmente quando você tem ali muitos entraves burocráticos e até mesmo muito lobby, né, muita politicagem. Mas eu fico extremamente preocupado com o pós-pandemia, né, porque no pós-pandemia é muito provável que a gente encontre o sistema de saúde mais debilitado, muito mais debilitado, até porque a gente não sabe quais os efeitos de uma pandemia a médio e longo prazo, né, disso no organismo, né? A gente já vê o sistema de saúde extremamente debilitado agora. A gente vai ter uma menor renda por conta do maior desemprego. Teremos uma menor escolaridade. Sejamos bem sinceros, por mais que a gente tenha aí nossa realidade é diferente de outros, né? A gente tem pessoas que não têm aula online, não conseguem. A gente vai ter uma menor escolaridade. A gente vai ter, consequentemente, com uma menor taxa de emprego, de renda, a gente vai ter um aumento de criminalidade, né? E muitas vezes crimes patrimoniais, né? Que a pessoa, de fato, entra ali porque não tem alternativa, né? Vamos falar, longe de falar de criminologia, mas a gente vai ver que o Estado vai ter mais despesas ainda, né? Porque a gente tem que lembrar que, de novo, a gente volta para aquele paralelo, né? O Estado ele vai ter que financiar, ele vai ter que custear esses direitos sociais, garantir esses direitos fundamentais, os direitos humanos. Ele vai garantir isso através da tributação, que consequentemente vai ser mais baixa.
E, paralelo a isso, eu vou ter uma despesa muito maior. Porque eu não vou estar falando só do âmbito da saúde, eu vou estar falando de pessoas desempregadas, pessoas que desempregadas não contribuíram para a Previdência. Eu vou ter uma série de efeitos cascata, né? Então, falar numa solução para isso seria até meio utópico da minha parte, por não entender tanto e, de fato, não saber. Mas são coisas simples que a gente poderia começar a pensar, né? Vamos começar do básico. Por que eu estou abrindo mão de receita, que é importante agora, em cima de produtos supérfluos? Né? Por que eu estou abrindo mão de receita, que é importante para custear esse cenário? Coisas por politicagem, de novo. Né? Coisas básicas. Tributação sobre o consumo. Vai mudar? Dificilmente vai mudar alguma coisa agora. Né? Mas a gente pode começar a olhar ali, talvez, o que de fato seja mais essencial. Né? A gente observar ali a seletividade das coisas. Olha, esse produto ele é mais seletivo. Por que eu tributo ele com uma carga tão alta? Ele é mais fundamental. Ele é mais essencial para a população. Talvez rever isso e compensar de uma outra forma. Né? A gente vê aí energia elétrica em Minas Gerais é uma alíquota de 30% de ICMS. Falar que é supérfluo é absurdo, energia elétrica é supérflua. Não é supérfluo. Mas o Estado vai deixar de... A gente pode tributar outras coisas mais supérfluas. A gente pode compensar isso. E não fazer o inverso, que é o que a gente tem feito, que é o que tem acontecido. Né? Talvez com mais recursos... Aquela história, né? O Brasil não tributa muito, ele tributa mal. Ele tributa extremamente mal. Né? Talvez com mais recursos a gente tenha mais condições de minimizar os efeitos. Né? Como outros países fizeram. Né? Peraí, vamos fechar tudo, mas a gente tem condição de custear algumas coisas aqui por um tempo. É tudo meio e si, né? A gente nunca vai conseguir pensar nisso sozinho. Mas é uma reflexão que fica. Eric, de verdade, muito obrigado. Eu sei que esse tema a gente poderia falar horas e horas, tem muita coisa para discutir, mas acho que esse apanhado geral dá esse viés da importância que a gente precisa discutir isso, que a academia precisa discutir, apresentar propostas realmente interessantes para que o Congresso aprove coisas realmente interessantes para a população. Então, de verdade, muito obrigado por aceitar nosso convite e prosear sobre um assunto tão importante e relevante, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Cara, eu que agradeço de novo o convite, a lembrança. Para mim, é sempre uma honra participar dos projetos do laboratório, né? Sou até suspeito, porque também sou amigo de vocês, né? Então, sempre vou apoiar todos esses projetos. Mas eu acho muito interessante essa discussão sobre tributação. Tá? É muito importante, porque a tributação ela é muito nociva. Ela é extremamente nociva se mal aplicada. E é uma coisa que bate, e a população não vê. Né? A gente, na última palestra que eu dei também pelo LabDH, eu falei isso. Às vezes o direito tributário ele é muito mais nocivo que o penal. Porque o penal você vê o cara algemado, você vê a prisão cheia. Né? Agora o tributário você não vê, você só apanha. Você só apanha dele e ele pode ser muito mais nocivo a médio e longo prazo. Né? Acho que é importante a gente trazer esse tipo de discussão mesmo para a academia, para quem não é do direito. Acho que a gente precisaria saber pelo menos o básico do que estão fazendo com o nosso dinheiro. Né? O que a gente está pagando. Né? Letícia, para você também, muito obrigado por participar dessa prosa. Foi um prazer. E para você que está nos ouvindo na plataforma de áudio, a entrevista completa está no nosso canal do YouTube, no canal do Laboratório de Direitos Humanos da UFO. E o próximo episódio é sobre educação digital e vai complementar muito o que o Eric disse dessa questão de não acessibilidade, principalmente das novas tecnologias e do problema que está trazendo para a população. Então, até o próximo episódio e fiquem conosco aqui no Prosa do
Prosa no LabDH.